E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 86. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E até aproveitando essa deixa que você deu, Gui, desse raciocínio de alguns anos à frente. Porque o Brasil passou por uma recessão que o mundo não encarou, que foi 2015 e 2016. A gente, por uma incompetência nossa, estava muito mal das pernas, enquanto Estados Unidos e China cresciam. E agora o que a gente está vendo é um cenário diferente. Se a gente for pensar em países emergentes, na sacola dos emergentes, meio que sobrou o Brasil, né? Porque Turquia, a gente viu inflação, quase 80%, e sem perspectiva de controlar aquilo. A Argentina também. Aí você olha uma Rússia, tá em guerra. Em uma guerra que eu acho que eles vão perder se continuar durando tanto tempo assim, né? Porque começa a virar um negócio meio guerra de guerrilha, fica complicado, a gente não vai saber nem qual vai ser o futuro do Putin lá daqui a pouco, pode ficar instável a situação dele. Você vê uma China com uma política de Covid zero e também desacelerando, não é deixando de crescer, mas crescendo menos. A Índia, tudo bem, 1 bilhão de pessoas, mas é um país que, justamente por conta dessa grande população, é importador de commodities num cenário de commodities altas. Aí você olha o Brasil, que exporta commodity. Sim. Aí você vê, tudo bem, elevou a taxa de juros, mas a dívida pública que muita gente, e eu fazia coro que esse pessoal achava que ia bater 100% do PIB, acabou que ela caiu no final. Sim. Porque eles acabaram arrecadando mais com uma mãozinha da inflação, mas não gastaram tudo aquilo. E agora estão abrindo a torneira que querem a eleição, né? É o ciclo da democracia. Então vocês enxergam um bom horizonte para o Brasil, mesmo com essa questão de um mundo onde os nossos principais parceiros comerciais podem desacelerar um pouco, Sim. até por conta dessa questão de ter que subir juros para conter a inflação? Cara, e eu acho que sim. E, putz, eu sigo muitas carteiras de gestores internacionais que investem em mercados emergentes. Isso tem favorecido já um fluxo de dinheiro para o Brasil, até por uma exclusão. Primeiro, tem um cenário macro que é ruim, então a decisão do gringo, do grande investidor, que tem um bolsão de dinheiro de verdade, para vir para mercados emergentes, ela já é mais difícil num cenário contundente. Mas o investimento que vai para emergentes, nesse momento colocando essas questões que você mesmo pontuou, o Brasil acaba ganhando espaço. E a gente tende a superdimensionar qual que é a importância do Brasil no mundo, mas a grande verdade é que o Brasil sempre foi muito pouco representado nisso. Pega uma carteira de um gestor grande de mercados emergentes, o Brasil, sei lá, se tinha 1% de participação na carteira do cara era muito. Basicamente, era uma carteira focada em China, Índia talvez, mas outros mercados. Agora você talvez veja o Brasil em algumas carteiras indo para 5%, aumentando gradualmente, justamente porque os nossos pares emergentes estão em situações muito difíceis. E quando a gente olha para o Brasil, o Gui vai falar mais da renda fixa, que já tem oportunidades legais acontecendo, justamente para montar talvez ao longo desses próximos meses, não para colher no final de 6 meses, como você pontuar, mas talvez agora ir plantando. Mas no lado dos ativos de risco também. Níveis de valuation aqui no Brasil ficando, sim, tremendamente baratos. Boa parte disso, tudo bem, é o desconto do risco. Tá barato porque tem riscos, mas se a gente olha a operação das empresas, a gente estava até na reunião de análise hoje de manhã falando, Aline, poxa, tal empresa um ótimo resultado forte. Tem setores da economia que estão desempenhando bem, tem empresas que estão entregando resultado, operação redonda, e estão com um valuation extremamente barato em relação a médias históricas, até em momentos que a própria empresa não tinha uma operação tão boa, tão crescente como agora. Então eu acho que esse semestre agora, talvez assim, o melhor investimento seja talvez até caixa, para você poder aproveitar oportunidades que apareçam e começar a montar gradualmente uma posição cautelosa, não é para se mergulhar de cabeça em cripto, em ações, mas o nível de preço que a gente está atingindo em ativos de risco pode ser interessante se a gente pensar em 5 anos. E eu passo a bola porque eu sei que tem muita oportunidade na renda fixa também. Principalmente chegando agora nessa virada final do ciclo, abre muita oportunidade na renda fixa. Eu acho que você colocou, né? Pô, o mundo, os Estados Unidos desacelerando, China desacelerando. Será que o Brasil ele passa a ser uma boa oportunidade? Ele foi, né? Acho que a pergunta é: será que ele era? Né? Será que ele vai continuar sendo? Ou será que ele vai voltar a ser? Quando a gente tem um preço de commodities elevado, o mundo inteiro ele olha para países emergentes, né? Só que você tem o outro lado, vários riscos. Só que o mundo inteiro está olhando para países emergentes. Esse é o ponto, né? A gente começa a observar o ingresso de dinheiro estrangeiro aqui no Brasil com mais contundência aí nos últimos meses. E eu acho que isso tende a continuar. No relativo, o Brasil é destaque positivíssimo, né? Como você bem colocou. Dá para colocar um outro aí, África do Sul, que também não tá tão ruim, né? Que vai demandar ali, vai levar um pouquinho dos investimentos. Mas eu acho que o momento é bom para países emergentes, né? Principalmente para o Brasil, que começou a fazer o trabalho de controle da inflação,
subir, ajustar a política monetária muito antes. Né? Porque, Gui, mas aí você tem uma crise, um cenário de desaquecimento global, legal, só que isso afeta muito negativamente os países emergentes quando é uma surpresa, né? Se de fato for um movimento gradual, isso tende a prejudicar menos os países emergentes. Como eu acho que essa probabilidade de recessão ela está muito bem mapeada, né, de atividade econômica negativa nos Estados Unidos, e a gente já está vendo, o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos foi divulgado, queda, e você não está vendo os países emergentes, principalmente o Brasil, sofrer muito com isso, eu não acho que daqui para frente, conforme essa recessão ela continue se confirmando, vai prejudicar ainda mais, né? Então, eu acho que sim, o Brasil ele vai se beneficiar desse ciclo, porque os preços das commodities ainda estão altas, vão demorar um tempo para cair, né, para a média, por exemplo, e eu acho que isso vai tender a beneficiar o Brasil, que aí o ponto, em termos de emergentes, está em destaque positivo ali. Então, poxa, gosto muito do Brasil. O Brasil agora é nóis. Brasil Né? é